Olá, Rondônia, muito boa noite. Pois é, estamos chegando aí, o meiozão da semana, e está na hora da gente começar a... O que aconteceu essa semana de tão importante? O que vai acontecer de tão importante nesse final de semana? Essa semana nós conversamos aqui, tivemos a oportunidade de falar muito a respeito do desenvolvimento do Estado, falar a respeito daquilo que o Estado nos reserva, o que nós podemos esperar, política. E nesse final de semana a gente tem algumas coisas aí assim que não me custa lembrar aqui para vocês. No domingo, dia 7, o presidente Lula completa um ano que está preso. Apesar de todas as barafundas aí, o pessoal brigando para lá e para cá, está preso, continua preso. E ao que parece vai continuar preso por mais um tempo. É que estava programado para o dia 10, semana que vem, um julgamento de uma ação de inconstitucionalidade, não de constitucionalidade, para julgar algo que já foi julgado antes. A tal da prisão em segunda, depois da segunda sentença, de segunda instância. Quer dizer, se o camarada foi considerado culpado uma vez e foi considerado culpado a segunda vez, já vai direto para a cadeia. Foi isso que fez com que o Lula fosse para lá. Mas aí o que ocorre? Há uma divisão dentro do Supremo Tribunal Federal e essa divisão, ao que parece, pendeu para o lado de se manter aquilo que já foi decidido antes. A tal da jurisprudência. Mantém-se aquilo que foi determinado antes e se tiver que se discutir alguma coisa, que se discuta lá depois. Alguns amigos meus aqui, doutor Amadeu Machado, o doutor Orestes Muniz, o doutor João Clós, advogados já antigos, Pedoriga, eles sempre falam o seguinte: Léo, a melhor Constituição é a Constituição velha, ela já foi testada. Então não adianta nada a gente ficar mexendo muito nas coisas não. Se acontece e não é dentro daquilo que a sociedade quer, que seja mudado no Congresso, mas que se continue fazendo aquilo que está dentro da Justiça. O nome disso é segurança jurídica. Segurança jurídica a gente obtém de diversas formas, mas principalmente quando a gente exerce a transparência. O tema do meu programa de hoje vai passar por isso aí assim. Eu vou conversar aqui com Francisco Neto, ele é da Controladoria Geral do Estado de Rondônia, é o controlador do Estado de Rondônia, e a gente vai ter a oportunidade de falar a respeito disso. Transparência é a melhor coisa que a gente pode ter, é o que melhor pode acontecer para que a gente tenha contas bem arrumadas, Estado trabalhando dentro de um caminho da legalidade e que a gente tenha a bendita da segurança jurídica. Francisco Neto, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui, aceitar o nosso convite, muito boa noite. E que bom que a gente pode falar a respeito desse assunto, que é um assunto assim que me parece, para a maioria das pessoas, é meio, sei lá, é algo estranho, mas que para nós não, né? Para nós deveria ser a coisa mais simples do mundo. Um abraço, né, Léo? Obrigado, Piedade. Um abraço à população rondoniense. Muita alegria estar aqui nesse programa prestigiado e falando de temas importantes, especialmente a transparência e outros que dele decorram. E a transparência não é para si um tema estranho, porque a essência da transparência é justamente proporcionar o acesso à população, ao cidadão, a todas as informações e a participação do processo decisório do Estado. E cabe os detentores de poder e, acima de tudo, aqueles que promovem a transparência, incentivar que seja cada vez mais frequente a participação social nesse processo decisório. A gente conversava um pouquinho antes de começar o programa, você disse assim, olha, a melhor coisa do mundo é que o Estado possa levar, através dos seus funcionários, servidores, a informação para a população de tudo aquilo que é absolutamente necessário. Não tem nada que se faça no Estado que não possa ser, que não deva ser conhecido. Exatamente, salvo os casos previstos na legislação em termos de sigilo, né, que é imprescindível para a defesa do Estado, da sociedade, a regra é justamente deixar clara tudo aquilo que possa ser feito pelo Estado. Não tem nada que um agente público possa estar conversando que não possa ser alardeado pela sociedade. Não há nada que possa estar escrevendo em tempo real que a sociedade não possa saber. Não é nada que nós estejamos conversando aqui acerca da administração pública que não possa o cidadão lá de casa estar acompanhando, emitindo opinião. Acima de tudo,
turno dando sugestões, críticas e reclamações. A essência da transparência é essa. Pode não nos levar à luz plena, mas também ela nos tira das trevas. Essa é a essência da transparência e deve ser incentivada cada vez mais. Francisco, você é um garoto, perdão pelo garoto. Obrigado pelo garoto. Você é um garoto ali da Zona Sul, filho de Porto Velho, que fez toda a sua linha de trabalho aqui. Você é matemático por formação, economista, formado pela Unir, quer dizer, pela Unir. Tudo que você tinha que fazer, você fez aqui. Passou no concurso lá para a fiscalização, né? Auditor fiscal. Exatamente. É uma vida já, né? É uma vida e eu espero continuar trilhando e, se possível, no Estado, contribuindo como um anseio, imagino, de todo servidor do Estado de Rondônia. Você gosta disso, né? Ah, eu gosto. Servidor, a essência da palavra é justamente servir, dar o seu melhor, se despir de certas concepções pessoais e colocar o interesse social na ponta. Isso é a essência de todo servidor e deve ser desde lá da ponta mais baixa até mais alta. Hoje estou controlador geral, mas certamente o anseio de atender a sociedade perpassa por qualquer nível hierárquico. E também os governantes. Esses sim, que muitos deles estão investidos em virtude do voto, a responsabilidade, a diretriz política ainda é muito maior, né? Você, apesar de ser bastante jovem, já teve passagens dentro da Cefim. Eu fui auditor do Tribunal de Contas do Estado e assessor técnico do Ministério Público de Contas. Atualmente sou auditor fiscal da Secretaria de Finanças e estou desde 2016 na Controladoria Geral do Estado. E foi pego agora também pela administração Marco Rocha, que você nem conhecia praticamente, né? Sabia da existência como secretário, né? Mas me parece que vocês não tinham uma ligação muito... O governador Marcos Rocha, na qualidade de secretário, pude compartilhar, né, o desafio da administração pública. Mas certamente o que fez a opção dele escolher eu continuar trabalhando e levando a Controladoria Geral de Estado como órgão de Estado, não de governo, independentemente de cara e de cor. Até porque o interesse público, a legalidade, ditames de transparência são os mesmos independentemente de qualquer gestão. E a tendência é melhorar cada vez mais. Claro que eu espero retribuir com confiança a árdua tarefa de promover a transparência, a melhoria da gestão pública, agregar valor à organização. Isso com a ajuda dos servidores da Controladoria Geral do Estado. Antes da gente falar de controladoria especificamente, da estrutura dela, você falou algo que me tocou aqui profundamente. É um órgão de governo, não um órgão, um órgão de Estado, não um órgão de governo. E eu queria que você falasse a respeito dessas diferenças, o que é uma coisa e a outra, para o cidadão que está em casa. É porque a administração pública como um todo, o cidadão, quando elege um governante, ele dá a perspectiva e a confiança dele para que ele possa cumprir aquilo que ele prometeu no pleito eleitoral. Certamente alguns órgãos têm um viés de governo, de diretriz política mais forte, como a agricultura, opção, por exemplo, em parceria ou distribuir semente, isso é uma opção própria de governo. Como a educação pública, eu vou fazer mais ensino à distância ou colaboração com a parceria também, isso é uma opção de governo. Como, por exemplo, a saúde, fazer mais um programa de atendimento próximo, de prevenção, ou aquele realmente padronizado em parceria com a rede federal, dá uma margem maior de governo. Agora, existem órgãos como as finanças, a procuradoria e a controladoria, que a sua atuação ela é mais estrita, ela tem um arcabouço, um desenho mais formal, que não tem como fugir muito e uma liberdade muito grande do gestor. Geralmente as atribuições estão previstas na própria Constituição, como a defesa da legalidade, da legitimidade, de programar uma melhor eficiência e medir o desempenho da administração. Certamente um bom órgão de controle, uma procuradoria e uma fazenda, em qualquer estado da federação, vai ter que primar mais ou menos por essas atribuições, porque é o desenho do nosso ordenamento jurídico. Ainda que se torne um prego no sapato do gestor maior, que é o governador, ou quem quer que seja, né? Ah, certamente. E às vezes né? E às vezes mas isso é tudo visando a melhoria da gestão. A atividade de controle é uma atividade que tem uma responsabilidade muito grande, Léo.
eu não posso planejar uma ação de controle de maneira que eu não consiga prevenir, eu não consiga combater desvios ou não conformidades. É uma atividade de controle inadmissível, que não consiga propor um exame de conformidade eficiente, né? Para pegar eventuais desvios e propor a melhoria. Tem que ser focado na proposta de melhoria da gestão e também pegando eventuais desvirtuações com o fluxo normal. Mas também eu tenho que ser uma atividade de controle que eu possa executar de maneira que eu não impeça o bom gestor de trabalhar. Então é uma linha tênue. A responsabilidade do controle, ao mesmo tempo de que é agregar valor à organização, é também ser imparcial, ética, cética, de maneira que possa também dar uma resposta da sociedade de tudo aquilo que possa fugir do padrão normal das coisas. Cética, ética, e eu diria mais, asséptica. Não pode ter sujeira no meio dessa história. Não pode, especialmente não pode. Na atividade de controle, não. É verdade. Eu vou parar aqui para o nosso primeiro intervalo e eu volto para a gente falar um pouco a respeito desse assunto. Controladoria. Onde ela deve trabalhar mais? A priori ou a posteriori? Antes ou depois? Quem é o norte do seu trabalho? O orçamento ou as diretrizes de governo? Vamos lá. Já já eu estou de volta. Eu estou conversando com Francisco Neto, controlador do estado de Rondônia, e eu espero que isso aqui ajude bastante você a entender como é que funciona o estado. Às vezes a gente diz assim, o governador não fez ou fez. Mas é o seguinte, tem limite. Pode muito, mas não pode tudo. Já já eu estou de volta. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Socibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só, kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120. Sapatos profissionais da área da saúde, Softwork, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina por apenas R$ 85. E medidor de glicose da marca Oncal por R$ 45. Também tem tiras da marca Oncal por R$ 63. E por último, tem seringa de insulina, pacote com 10 por apenas R$ 7. Isso e muito mais você encontra aqui na Socibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo, venha conferir. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações é o 3211-7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Socibra. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo, em qualquer lugar, é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Francisco Neto, controlador-geral do estado de Rondônia. Antigamente tinha controladoria, tinha mais nome, né? O controlador foi sendo enxugado para que ficasse alguma coisa assim. O contador-geral do estado mesmo, né? Mais ou menos isso. Em alguns lugares tem outra denominação. Alguns chamam Auditoria-Geral do Estado. Muito antigamente tinha Inspetoria Geral do Estado, mas a atividade de controle é um conceito mais amplo, que abarca tanto a auditoria, quanto também a ouvidoria, em alguns lugares a transparência, a prevenção e o combate à corrupção. Então ficou esse nome mais popularizado no nosso país. Atuação a priori ou a posteriori? Ou seja, vocês atuam antes do fato acontecer ou depois que o fato acontece? Ou as duas coisas? As duas coisas, e soma-se ainda a concomitante.
Então, a atividade pode ser prévia, concomitante, a posteriori. Vai depender da natureza da atividade. Pode-se pensar assim, então sempre ideal é se prevenir. A ideia é que a prevenção tem um papel importante, porque quanto mais evitarmos os riscos de acontecer condutas atípicas ou não conformes com a legislação, mais efetivo é o controle. Vale lembrar que no Brasil, quando se tem desvio ou mau uso do recurso público, ainda que se consiga, por exemplo, buscar o ressarcimento pela via administrativa e judicial, o retorno aos cofres públicos é de apenas 5%. Tá brincando? Então a ideia... para cada 100 mil reais que são desviados do serviço público, dos cofres públicos, o que retorna é 5 mil. É 5 mil, essa é a média. Seja então o importante é não deixar roubar. Exatamente. Ou ter um mecanismo de controle que possa, né, dificultar ao máximo. Porque às vezes a cobrança ela não ocorre pelo fato de não se descobrir ou de não ter instrumentos tão efetivos para a satisfação patrimonial do Estado de retorno. Então a ideia é justamente eu evitar ao máximo. Por isso que a atividade de controle ela vem evoluindo ao longo do tempo, Léo. Antes era apenas aquele exame de conformidade de verificar processo. Hoje ela perpassa pela integridade, pela difusão da ética, pela propagação de boas práticas que vão desde a divulgação da agenda dos agentes públicos em portais oficiais, até, por exemplo, instrumentos de mensuração pela sociedade ou avaliação por aplicativo de celular. Então, cada vez mais, essa atividade de prévio, concomitante e posteriores tem se misturado ainda mais. Isso também no Tribunal de Contas, né? Eu me lembro que antigamente nem existia o Ministério Público de Contas dentro do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas era um mero analisador das contas que já foram feitas. Hoje o Tribunal de Contas trabalha muito mais a priori do que a posteriori, né? Inclusive dando suporte de boas práticas à gestão, né? Vocês batem bem uma bola ali, né? Sim, certamente. Pelo artigo 74, é papel do controle interno auxiliar o controle externo na sua missão institucional. Então, o controle interno ele tem um papel de auxiliar. Ele faz as suas programações dentro daquilo que acredita relevante, mas, ao mesmo tempo, auxilia o controle externo. E a ideia é que cada vez mais se trabalhe em rede, porque assim eu consigo evitar a sobreposição de objetos, cada um trabalhando em uma direção, cada um está fazendo a mesma coisa, ou seja, os recursos são escassos em qualquer órgão, seja no Executivo, seja no Legislativo ou Tribunal de Contas. E a trabalhar em parceria é a chave do sucesso. Quem é que está hoje no Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado? Ainda é o Dr. Paulo Cury, não? O doutor Paulo Cury, ele virou membro do colegiado, né, na vaga justamente proporcionada pelo Ministério Público de Contas, e hoje a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas está sob a batuta da procuradora Ivonete Fontinelli, que certamente... Doutora Ivonete Fontinelli, faz um grande trabalho. E que é sua parceira também de trabalho, né? Sim, como todo o tribunal e a sociedade, certamente. Tem que ser ali a dupla Pelé e Coutinho, os dois, né? Com certeza. Senão quem sofre é a sociedade, né? É verdade. Pela ineficiência da atividade de controle. Quem é o teu norte para o trabalho? É o orçamento geral do Estado, ou seja, o ano vai começar, começou agora, e você diz assim, bom, esse ano o que eu vou fazer está aqui. Quem é esse daí? Porque você tem as práticas que são aquelas que estão previstas lá dentro da sua atividade. Mas o que eu vou fiscalizar? Onde vai ser a minha área de atuação? Boa pergunta. Otimizar o que fiscalizar é bastante importante para um excelente resultado. Não é escolher ao bel prazer qualquer programa a ser fiscalizado. Tem que ter critérios. Na auditoria, os critérios são chamados de quesitos de materialidade, relevância e criticidade. Por exemplo, por que escolher aquele programa? Porque ele tem uma significância em materialidade, em termos de valor. Mas também ele tem uma significância em termos de relevância, porque ele é parte de todo um plano estratégico do Estado, da sociedade, da Constituição Estadual. E ele também é crítico, porque sempre, de maneira histórica, foi fruto de eventuais desvios e não conformidades. Então, juntando esses três quesitos, eu consigo fazer um planejamento anual de auditoria. Então, o cidadão pode acompanhar quais são os programas que a CGE vai adotar.
Agora é interessante, Léo, que isso muda com o longo do tempo. Pelo menos quando eu fiz faculdade, você aprendeu assim, e quando eu estava no Tribunal de Contas, você aprendeu assim, né? Mas a gente tem que evoluir cada vez mais. A gente tem que proporcionar ao cidadão, que é aquele lá da ponta, que também diga o que deve ser auditado. Então, a controladoria, além de dizer a sua matriz de programas a serem auditados, ela pergunta ao cidadão, desses programas que nós não vamos auditar, qual que você gostaria de auditar? Então, o cidadão vai também contribuir para o programa de auditoria, que dá sentimento de pertencimento e, acima de tudo, consegue escutar a voz do usuário do serviço público. E o cidadão é esse para quem a gente está falando agora. É esse para quem a gente está falando. E como é que você faz essa pergunta para o cidadão? Bom, ele está sendo informado agora, porque nem eu mesmo sabia dessa história, de que você tem essa preocupação. Mas como é que o cidadão, a dona Maria, o seu Manuel, o seu João, quem está nos assistindo agora, diz assim, eu quero que investigue um pouco mais sobre aquela questão da compra dos medicamentos para a pressão alta. Vamos lá, vamos supor aqui. Tá? Eu gostaria de que você investigasse isso. Existem os canais, né, de ouvidoria e os canais de transparência, no qual a passiva, que às vezes, embora seja de pedir informação, ele comunica, né, essas reclamações e a partir daí a gente compila. É assim que é feito no Brasil. Nós estamos com a ideia também de melhorar, de fazer uma espécie de edital de chamamento de interesse de fiscalização social. Muito legal. No qual a gente abriria um espaço para o cidadão, a sociedade civil organizada no portal, escolher aqueles programas quais seriam auditados. Então, os mais relevantes, naturalmente, a auditoria vai auditar. Agora, pergunta, isso é importante, Francisco? Porque às vezes eu tenho um programa de 20, 30 milhões de reais para auditar, mas o cidadão, ele quer auditar, por exemplo, como é que é o sistema de distribuição de medicamentos que interessa a ele. Porque, embora às vezes esse medicamento seja não tão significativo em termo orçamentário, mas ele quer de relevância para ele. É porque é ele que fica na fila toda a madrugada lá. Então é esse que vai dar a descrença no próprio Estado e, acima de tudo, a percepção de que o Estado não funciona. Então, por isso que é importante escutar a voz. Relevância, criticidade e materialidade. Quem são os mais importantes? Pela ordem aí, qual é aquele que você escolhe primeiro? Esse daqui é o mais relevante. E por quê? Não, porque esse aqui é onde normalmente tem muita corrupção. Ou materialidade, a educação, porque tem uma verba que é enorme. Exatamente. Ou criticidade porque é o seguinte, porque se faltar medicamento, o governador cai. Exatamente. Quem é mais importante? Os três têm o mesmo grau de importância, então faz um peso que se chama score e acha um denominador comum, né? E aí os três têm o mesmo grau de importância, mas com seus pesos eu vou ver qual é aquilo que vai ser auditado. Ora, a materialidade pesa, vamos para um programa de 200 milhões de reais. Ora, a sua, por exemplo, criticidade, como um crédito popular. Que, embora, vamos supor que esteja disponível 5 milhões, mas isso é pulverizado para milhares de famílias rondonienses. E ele não receber esse crédito, ou ir para quem não deveria, isso é nocivo para o cidadão, para a sociedade, o crescimento agrícola, por exemplo. Você tem ingerência, ou melhor, você tem influência para determinar, por exemplo, qual é o nível de trabalho que fará o Banco do Povo, por exemplo, que é uma organização que recebe dinheiro do governo para repassar para a população. Você tem também essa visão sobre os recursos que são destinados pelo FNO para o agronegócio, para a agricultura familiar? Tá, são duas coisas aí. Quanto ao FNO, que é o Fundo do Norte, isso daí já é um recurso que vai ser capitaneado, né, pelo BASA, uma instituição federal. Certamente a Controladoria Geral da União, os órgãos federais têm esse poder de fiscalização. Quanto ao fomento estadual, se assim a gente pode falar, determinar onde vai ser gasto, a Controladoria não faz esse ato de gestão. Mas ela avalia se aquilo que está sendo gasto atende os objetivos de maneira eficiente. Por exemplo, será que quem está pegando esse empréstimo, por exemplo, é servidor? Não sei, vai ter que fazer os testes de cruzamento de dados. Será se as famílias contempladas realmente é aquelas que fazem jus em termos de renda e condição social? Não sei, a auditoria vai fazer o teste para isso. E será se isso está tendo o efeito realmente de melhoria e incremento do desenvolvimento econômico e social?
Isso a controladoria faz essa análise também. Então ela não diz como vai ser gasto, mas avalia se a forma que está sendo gasto atende os seus objetivos e a finalidade propondo melhoria. Bem rapidinho, quantos funcionários você tem e isso é suficiente para fazer isso tudo, apesar de eu saber que você dispõe de um aparato de informática enorme que ajuda bastante? Sim, a controladoria dentro dela, ela tem várias áreas. Ela tem a parte de auditoria interna, que trabalha fiscalizando isso que nós estamos falando. Ela tem a gerência de integridade, né, e conformidade, que faz análise de certos processos com valores acima de R$450 mil. Ela tem a gerência de prestação de contas, que certifica as contas anuais dos administradores públicos, e ela tem a assessoria especial de transparência e combate à corrupção, que cuida de mineração de dados, cruzamento de dados, no qual nós temos parcerias com vários órgãos de controle, inclusive a CGU, a Secretaria de Finanças, né, o Tribunal de Contas, trabalha em parceria. A recém-criada SUGESP, né, que é um organismo novo. Sim, que ela trabalha na gestão do gasto e a gente usa essas informações para fiscalizar. Hoje detém cerca de 85 servidores a controladoria. Claro que ainda precisa mais, mas a impressão que se tem pelo todo o Brasil que pode dobrar o número de pessoal, que talvez não melhore a eficiência do serviço se não investir em informática. Isso. Então nós, ao mesmo tempo que pleiteamos mais funcionários, o desenvolvimento de sistema é crucial, porque isso torna a fiscalização mais racional. Eu vou para mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco e eu gostaria de falar de empresas públicas. Não existe coisa que me irrite mais do que... Bom, eu tenho uma empresa para fechar. Eu vou lá na Jusce, é uma dificuldade que não tem mais tamanho. Mas me parece que o Estado também tem suas dificuldades e pior do que as minhas. Porque a minha, se eu acertar minha vida toda financeira lá na Jusce, eu consigo baixar minha empresa, liquido e acabou a história. Mas a gente tem empresa aqui como a Enaro, a Romgás, sei lá, o Ceprord. Tem empresa aqui que não deveria existir mais e está aí até hoje. E isso é um gasto desnecessário para o governo. O que é que o governo está fazendo com relação a isso? Já já você me responde na volta, no próximo bloco. Precisando de mais agilidade e segurança no transporte de sua encomenda? Conte com o serviço de encomendas da Eucatur, transportando encomendas para 14 estados do sul ao norte do Brasil, com qualidade, agilidade e segurança, com ampla frota de veículos e profissionais qualificados para transportar a sua encomenda com qualidade, agilidade e segurança. Faça sua cotação pelo 0800 648 0009. Cargas e encomendas, a Eucatur é eficiência e responsabilidade. Eucatur, transporte de encomendas feita com carinho. Chegou em Porto Velho o Centro Educacional Crescendo e Aprendendo, um local com total segurança e profissionais qualificados para cuidarem dos seus filhos. A escola tem um ambiente climatizado com salas com todo o conforto e as matrículas já estão abertas com turmas do berçário até o pré-escolar. Vale lembrar também que eles trabalham com a didática da Mais Cores, da editora Positivo. Aqui as crianças desfrutam de um local amplo com playground, campinho sintético, parquinho de areia, biblioteca, cineminha e muito mais. E eles estão com uma super novidade para você que estuda à noite e não tem com quem deixar o seu filho. Eles têm o hotelzinho que funciona das 18h30 às 23 horas. Corra e venha fazer a sua matrícula. Mensalidades a partir de R$400 e o horário de funcionamento é das 6h45 às 18 horas. A escola está localizada aqui na Avenida Lauro Sodré, 2221, bairro Pedrinhas. O telefone é o 3223-2010 ou o WhatsApp, o 98479 7094. Centro Educacional Crescendo e Aprendendo. O ensino que o seu filho merece está aqui. Já chegou abril e para começar com o pé direito, domingo o Rondon Cap vai sortear 5 carros tudo 0 km. Serão 5 carros e chance dupla de ganhar. Tem um mob no primeiro prêmio, um mob no segundo, um mob no terceiro e 2 mob de uma só vez no quarto prêmio. E ainda tem R$12 mil no Bateu na Trave e os giros da sorte. Rondon Cap, contribua com as Apais de Rondônia e boa sorte! Bem, vamos falar a respeito daquelas coisas que atrapalham a vida de muita gente.
Já acertaram a vida de muita gente também, porque você sabe que essa história de estatal, normalmente é uma caixa onde o político começa a colocar seus amigos, seus apadrinhados, tal, não sei o que. Isso tem mudado, mas tem muita coisa do passado que ainda está aí. Aí você fala assim, não, mas isso aqui é em Rondônia. Coisa nenhuma. Vamos pensar aqui, ó. Banco do Brasil, Petrobras, só para a gente falar de duas empresas grandes. Quer mais? Caixa Econômica Federal, pronto, que é do governo também. Quer mais? A gente tem. E são muitas. Os portos, tem muita coisa. A gente tem, por exemplo, uma empresa daqui que é empresa de portos. Eu trabalhei lá. Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, SOF. Eu acho que é esse o nome. É isso. Faz muito tempo que eu não... mas eu adoro aquilo ali. Foi um momento bastante interessante da minha vida. Eu era controlador interno, o serviço difícil. Vamos falar a respeito delas. Por que o Estado mantém essas empresas, como por exemplo a Romgás? A gente não produz nada de gás. Essa Romgás foi criada lá na época em que se falava aqui na construção do gasoduto. A Raup era o governador. A SOF foi criada para receber... A SOF não, a SOF já era uma outra história. Mas hoje ela trabalha basicamente com a Hermasa, a atividade dela específica mesmo é muito menor do que a da Hermasa. E aí a gente tem a Enaro, que não deveria mais estar existindo, e a Ceprod, que até hoje a gente deve dinheiro dessa Ceprod, paga dinheiro para essa Ceprod, e nada. O que o Estado pensa sobre isso? A questão das estatais e em nível estadual, ela tem um histórico justamente de fomentar setores que a iniciativa privada não iria na década de 80 e 90. Essa é a razão de ser. Se bem que como tem gás, que é muito tempo atrás. Sim, como o gás, a navegação, uma empresa de estrutura de TI. E com o passar dos tempos, se reviu isso já na década de 90, aquele primeiro ajuste fiscal do Fernando Henrique Cardoso, né, do processo de privatização. Viu-se que a questão de manter estatais para certas áreas talvez não seria mais interessante pelo fato de ter meios como as concessões e permissões de atrair o capital privado. Muitas dessas entidades até hoje estão em liquidação, outras foram liquidadas. Mas aí a questão não é da manutenção por parte do Estado dessas atividades por manter, mas sim o processo de liquidação, que às vezes ele é demorado pelo fato de levantar seu ativo, levantar suas dívidas, saber o que faz com esses servidores, mas esse é um processo sem volta, de diminuição do tamanho do Estado. Agora, certamente, um plano desse, para algumas entidades de cunho grande, tem repercussão às finanças públicas. Como é que eu vou absorver, por exemplo, esses servidores? E as dívidas existentes? Vai para o Estado? Para onde vai? Vai executar? Eu posso compensar com eventuais créditos? Mas certamente a questão das estatais não é só do plano nacional, né? Não. Como a gente pensa, mas é do plano estadual também. Mas, Léo, a gente tem que fazer uma reflexão muito maior ainda, inclusive no plano federal, pelo fato de que algumas estatais só existem como política relevante de interesse nacional. O fato dos Correios existirem, muita gente criticou o fato de não ter dado tanto lucro, mas o papel maior é conseguir levar correspondência, é conseguir levar bens para os rincões desse país que empresa privada alguma levaria por ser muito caro ou não ser atrativo. Tem isso também. E a questão da terceirização ou privatização tem que ser visto com calma. Tem-se a impressão que tudo da iniciativa privada ela funciona melhor. De fato, em grande parte, que é o modelo anglo-saxão, né, americano. Mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar, os melhores serviços públicos avaliados no mundo são, por exemplo, da Europa, como da Finlândia, Suécia, outros países escandinavos, que é feito pelo próprio Estado. Então, tem que ter uma reflexão muito grande. Porque se a gente for parar para pensar num país como o nosso, que o funcionarismo público pesa, que, em tese, muitas das melhores cabeças do país estão no serviço público, fizeram concurso, com bons salários que se pagam mais que a iniciativa privada, para prestar um serviço para a população, e às vezes a população tem uma percepção dos piores serviços do mundo, será se a culpa somente da classe política? Com certeza não. Então veja que talvez o melhor modelo seria o quê? Tirar parte desse serviço e jogar para a iniciativa privada, e o que eu vou fazer com essa massa cefálica que ganha muito bem? Então, talvez, é um redimensionamento muito maior que perpassa por discussões mais amplas, inclusive no Congresso Nacional. E isso, o que a gente acaba de falar aqui é o seguinte, qual é o tamanho do Estado que a gente quer? Qual é o tamanho do Estado que a gente merece?
É exatamente isso aqui que a gente acabou de falar aqui em linhas gerais. E eu queria dizer o seguinte, que a gente tem uma série de serviços, não são empresas estatais, mas, por exemplo, o SUS é o melhor serviço de saúde que a gente tem no Brasil. Aliás, é o único. Porque ou você está no SUS ou está no SUS. Eu tenho, é lógico, há mais de 20 anos aí, um plano de saúde, mas é o seguinte, o meu maior plano de saúde é o SUS. Esse outro é aquele plano de saúde opcional, optativo, que eu pago a mais para ter. Mas o outro eu não pago absolutamente nada e tenho. Eu e o seu João, a dona Maria, enfim, todo mundo que está em casa. Isso é verdade. É verdade. Da mesma forma que a gente tem aqui. Ontem eu conversava aqui com o pessoal do Cicobi. E ele disse o seguinte, Léo, a gente faz o que o banco não faz. A gente faz exatamente o que o banco não faz, o que o banco tem e mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente devolve para quem aplica conosco, para quem faz serviço conosco, um lucro que não é nosso, o lucro que é de todos. Eu acho bastante interessante. Eu sou fanático por cooperativa, né? Aficionado. Cooperativa e saber o papel das instituições, né? Ao mesmo tempo que o sistema de saúde do Brasil é bastante criticado em alguns aspectos, ele também tem alguns cases de sucesso, isso como sistema. Então, se for parar para pensar e comparar, pegar as boas práticas existentes, consolidar uma política pública que tenha a participação não só do Estado, mas também da sociedade, mas também da iniciativa privada, mas também, por exemplo, dos órgãos de infraestrutura, de dotar a estrutura nos lugares mais distantes do país. Então, ao mesmo tempo, Léo, que o SUS é criticado, ele tem esses casos de sucesso. O maior país de transplante do mundo é o Brasil. O programa de diminuição e erradicação do HIV do mundo de sucesso dos últimos 30 anos é o Brasil, que inclusive aumentou a expectativa de vida de seus pacientes. O programa de saúde familiar é um case de sucesso que é único no mundo também. E sem contar do programa de abrangência universal de vacinação desde a década de 70 é do Brasil de sucesso. Esquecemos de falar, e como eu sou crítico do Bolsa Família, não pelo fato dele existir, mas pelo fato de continuar existindo sem a porta de saída, o Bolsa Família, que para mim é uma das grandes coisas que foram feitas no Brasil, que foi o Bolsa Família, que começou com outro tipo de bolsa, mas que tem que ter. O programa de assistência do Brasil realmente é alguma coisa de muito bem feito. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente vai parar aqui, e eu volto para o último bloco para a gente falar a respeito de qual é a expectativa que eu, o senhor Manuel, a dona Maria, o Lobato. Boa noite, Lobato. Um abraço grande para você. Qual é a expectativa que nós devemos ter com esse governo Marcos Rocha, que está começando a apanhar antes dos 100 dias? Dá para acreditar? Tem alguma coisa de novo vindo aí pela frente, principalmente nessa sua área de controle e de combate da corrupção? Já já eu estou de volta. Olha só, passou o feriado prolongado, recebeu visitas em casa e está precisando fazer aquela faxina? Então tem uma dica certa para te dar. Rondoquímica, que com certeza você vai encontrar os produtos que você precisa para deixar sua casa ou escritório com aquele cheirinho bom de limpeza. Afinal de contas, são mais de 100 produtos para distribuição domiciliar, institucional, industrial, profissional e assistência à saúde e automotiva. E olha, são produtos de qualidade com preço excelente. Como, por exemplo, você vai encontrar aqui o desinfetante da de 5 litros por R$ 6,30 e também o de 2 litros por apenas R$ 3,10. Gostou? Lembrando que a cada R$ 150 em compras você leva para casa um spinner, é isso mesmo. Comprou, levou. Rondoquímica com uma equipe pronta para te atender e lembrando que aos sábados eles servem um delicioso café da manhã. Tudo isso e muito mais te esperando aqui na Avenida Amazonas, número 7708, no bairro Tiradentes. O telefone é o 3533-8261. Já sabe, né? Produtos de limpeza com qualidade, preço bom. É aqui na Rondoquímica, vem pra cá. Atenção você que quer ter poltronas lindas e confortáveis como essa daqui aí na sua casa ou no seu local de trabalho. A Viane Móveis Estofados está com uma super promoção para você vir e aproveitar. É isso mesmo, poltronas como essa daqui você vai encontrar por R$ 350 cada uma, levando a partir de 2. E ainda você escolhe o tecido, suede ou no animale. Também tem poltrona de amamentação com balanço que está sendo fabricada pela própria Viane Móveis Estofados. E ainda tem mais. Aqui ainda você vai encontrar banquetas a partir de R$ 250 cada uma. A Viane Móveis Estofados agora também está realizando reforma de estofados e o pagamento é muito facilitado. Você dá uma entrada e o restante pode dividir em até 10 vezes nos cartões.
Viane Móveis Estofados está localizada aqui na rua Catalão 4128, bairro Jardim Santana. E o telefone para você fazer já o seu orçamento sem compromisso é o 992557513 ou o WhatsApp, o 992959337. Viane Móveis Estofados, vem já para cá conferir. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. Estamos de volta com o Francisco Neto para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Já falamos a respeito de muita coisa aqui, mas tem uma coisa que fica me preocupando. Muita gente está falando a respeito do governador Marcos Rocha. Não sei, cada um tem um jeito. Eu votei no Marcos Rocha. E eu sei que muita gente votou. Foram 54 milhões de votos, se eu não me engano. Não, 54 milhões o Bolsonaro. Foram muitos votos, eu não sei exatamente quanto, não estou com esse número na cabeça. Mas o certo é que ele ganhou aqui com 60% dos votos válidos. É uma pancada, 6 vezes 7,42, 70 mil. É uma pancada e tanto, 61%. Mas o certo é que tem gente que está assim, e agora? E esse Marcos aí que não falou ainda que veio? Está recebendo já um pedido de impeachment. O que será que vai acontecer? Tem coisa nova vindo por aí? Muita coisa nova e o pacote audacioso de medidas focada na transparência, prevenção e combate à corrupção. Eu vou lhe pedir o seguinte, eu quero falar, hoje é quinta-feira, é dia de eu dar um recado aqui para os meus telespectadores a respeito de visão. E depois a gente vai, já que estamos falando de visão, vamos correr para essa sua visão desse governo Marcos Rocha. Dá para a gente acreditar no Marcos Rocha? Certamente, pelo fato, no que tange atividade de controle, que é a pasta que eu respondo, a independência, acima de tudo, a carta branca para trabalhar com os demais órgãos, com a Procuradoria, já gerou bons frutos e, acima de tudo, um pacote de medidas a ser apresentado para a sociedade. Que você vai contar já já, depois de Doutores da Visão. Olha só, mais uma pessoa que está querendo saber aqui alguma informação no quadro Doutores da Visão. Sabe o que ela está querendo saber? Sobre pterígio. Aí eu vou lá para o doutor Luiz. E aí, você sabe o que é pterígio, não? Carne crescida? Ele vai responder agora. Doutor, o que é pterígio? Então, o pterígio ele é uma carnosidade sobre a córnea, né, que se inicia pelo espessamento da tênue. Que tem um fator genético, mas principalmente tem que ter uma irritação crônica do olho. Então, quanto mais o olho irrita com poeira, com fumaça, com sol, o fator UV é um dos mais importantes, na verdade, aquela carne vai crescendo sobre o olho. Então, ela cresce um tanto que começa a atrapalhar a visão, ou a irritação também fica muito forte. Aí a gente, no começo, começa a passar colírios, medicamentos. Se não resolver, vai para a cirurgia. Doutor, qual é o tratamento? Então, o meu tratamento depende de cada pessoa diferente, né? Depende do estágio da doença. Quando o pterígio é muito grande, já está no eixo visual, a indicação é cirúrgica. Se a carne já for um tamanho já maior do que a gente normalmente encontra, que é inicial, a gente passa medicamento, já resolve, já acompanha aquela pessoa e tira os sintomas, pelo menos. Como prevenir, doutor? A gente sempre recomenda as pessoas usarem bastante óculos de sol. Passa os colírios anti-inflamatórios e lubrificantes, que é o início do tratamento para tentar o olho irritar menos possível. E acompanhar aquela pessoa, né, semestralmente, pelo menos, né?
para que a pessoa, se tiver algum crescimento, a gente pede para fazer a cirurgia. Doutor, pode ser confundido com outra doença? O pessoal fala muito, o pterígio, algumas pessoas falam da carne crescida, que é o nome, né, vulgar, popular. Tem pessoa que fala que é a catarata. A catarata é uma opacidade da lente interna do olho. O pterígio é uma carne que fica por fora do olho. Tem uma diferença, né? É uma proliferação fibrovascular da parte externa, uma camadinha da parte externa do olho. Nós chamamos de pterígio, né? É um processo delicado ou simples? É considerado uma cirurgia simples, porque é uma cirurgia por fora do olho. Tem que ser os cuidados, né? Tem-se os cuidados normais de você não atingir a musculatura do olho, você retirar só aquela carnosidade e ter sempre a técnica de dar os pontos para que aqueles pontos recubram toda aquela área que foi retirada. Essa que a gente fala que é os cuidados, mas é uma cirurgia simples, a oftalmologia, não é uma cirurgia complicada não. Doutor, quais são os cuidados pós-cirúrgicos? Os cuidados pós-operatórios, né? Não beber nada que tenha álcool, alimentação nada gordurosa, para evitar carne de porco, essas coisas no início, né? Evitar poeira, evitar sol. Pois é, dúvida sanada. Mas se você tiver mais alguma dúvida ou quiser agendar a sua consulta, o telefone é esse aqui, 99252-3700, no quadro Doutores da Visão. Até a próxima! Anota aí, porque o que você vai saber agora, você vai ter, anota mesmo, porque depois você vai ter a oportunidade de cobrar do governo. Pacotes que estão chegando agora, quando é que vai ser? Dia 16, Dia 16 pela manhã. agora de abril. Exatamente. Pacote estadual de prevenção, controle e combate à corrupção. Não nessa segunda-feira ou na próxima? Vai ser na terça-feira. Terça-feira. Isso. E é um conjunto de medidas capitaneadas pelo governador do estado, no qual vão dizer e determinar boas práticas para a administração pública. Vai ser assinado um conjunto de atos, de decretos, termos de parceria e projeto de lei focados na prevenção, transparência e combate à corrupção. A criação do Comitê Estadual de Transparência, no qual vai ser um órgão com agenda regular de tratar diretrizes de transparência, não existe e vai passar a ter. O Programa Rondoniense de Integridade, que é um conjunto de etapas no qual vai obrigar toda a secretaria, autarquias e fundações a implementar medidas de integridade, inclusive vai estar disponível para a sociedade dar sugestão e acompanhar. Vai ser regulamentado a Lei Anticorrupção, a 12846, no qual o Estado de Rondônia vai poder punir empresas privadas com multas envolvidas em prática de corrupção de 0,1% a 20% do faturamento. Vai ser instituído o projeto de lei e a iniciativa vai ser dada de criação do Fundo Estadual de Combate à Corrupção. Vai ser assinado o decreto que é a condição de permanência para exercícios de cargo de chefia, direção e assessoramento na área de finanças e licitações. Só vai permanecer no cargo aquele que tiver uma avaliação mínima de desempenho sob pena de exoneração sumária na forma do decreto. E também vai ser assinado parceria com a comunidade acadêmica no meio de troca de informações para fomentar pesquisas de prevenção e combate à corrupção. Em troca, a academia vai dizer as inovações que podem repercutir positivamente. E tudo isso por meio de atos públicos, seja lei, seja projeto de lei, seja decreto, para que a população possa acompanhar e especialmente os demais órgãos de controle. Última pergunta, isso foi negociado com o Poder Judiciário e com o Legislativo? Isso são as boas práticas demandadas tanto pelo Poder Legislativo, que tem a prerrogativa do controle externo, a titularidade, quanto os demais órgãos de controle. Pegou-se todas as demandas de maneira recorrente e compilou. E aqui já agradeço à Procuradoria-Geral do Estado, que para que saísse todos esses atos, foram uma série de apontamentos de melhoria. Termos de 56 sugestões para que saísse algo redondo e, acima de tudo, que seja exemplo para o país. Obrigado, Francisco Neto foi o meu convidado de hoje. Amanhã, sexta-feira, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos, fiquem com Deus. Eu estou indo agora, daqui a pouquinho, lá para assistir a peça do Confissões de um Espermatozoide Careca. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau, hein?